Ei, escuta aqui. Só sabe o valor da cura quem já sangrou em silêncio. É isso aí mesmo. Essa é uma palavra que eu quero estar compartilhando no teu coração nesta manhã, a qual o Senhor ministrou no meu coração. Então, fique nesse vídeo. Venha ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Amém? E com muita honra que nesta manhã eu venho aqui compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. É isso mesmo, como nós dissemos, só sabe o valor da cura aquele que já sangrou em silêncio. E quantas mulheres, que receberam milagres através do silêncio? Quantas mulheres sangrando em silêncio fez algo extraordinário para receber a sua cura? E aí, já tá com seu cafezinho aí? Quero estar lendo com vocês Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Como acabamos então de ler o texto, esse é um texto falando da história da mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos que aquela mulher sofria daquele mal. 12 anos tentando resolver, 12 anos buscando socorro. A palavra de Deus vai dizer que era uma mulher que tinha recurso financeiro, e gastou tudo, gastou todo o seu dinheiro, gastou o seu tempo, gastou sua esperança, sua força, seu vigor, tentando resolver aquele problema, tentando solucionar aquele problema. E durante 12 anos a palavra de Deus vai dizer que, pelo contrário, o seu recurso acabou. Tudo que aquela mulher tinha em suas mãos se acabaram. E aquilo que poderia ter resolvido o problema da mulher foi de mal a pior. Ou seja, aquilo que a mulher tinha esperança que poderia resolver o seu problema só trouxe mais prejuízos. E nada de bom trouxe para ela. E a palavra de Deus vai dizer que em um momento já de desespero, aquela mulher ouve falar de Jesus. E naquela época foi bem quando Jesus começa o seu ministério, muitos milagres Jesus começa a operar, muitos milagres Jesus começa a fazer, a realizar. E então começa a falar. É igual quando a gente vê uma notícia com o nosso vizinho, com alguém, e de repente alguém começa a dizer: nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Então, mais ou menos era isso. Naquela época não existia tecnologia igual hoje, que é fácil da gente ter acesso a saber as novidades. Geralmente era mais por boca, por palavras, Então, naquela época começou a se expandir, a se espalhar o evangelho, a se espalhar os sinais e as maravilhas que o Messias estava fazendo. Então começa aquela montoeira de gente começar a falar dos milagres, que tem um homem operando um milagre, que tem um homem fazendo algo extraordinário, curando pessoas. Então aquela mulher, ela começa a ouvir esses relatos e ela sabe, então, é como se a esperança daquela mulher voltasse. É como se a alegria daquela mulher voltasse em exato momento. E ela pudesse ter de volta a alegria e falar assim: eu preciso ir até Jesus. Eu preciso também do meu milagre. E como nós falamos, às vezes, aquela mulher estava sangrando. Como nós falamos aqui, só sabe o valor da cura aquele que tocou em Jesus sangrando e em silêncio. Só que nem tudo parece ser simples. Aquela mulher, quando ela vai até Jesus, ela tem uma barreira, tem um limite, tem algo que impedia aquela mulher de aproximar de Jesus. E também, trazendo minha memória, eu lembro de uma só pra gente comparar aqui. Porque nem sempre as coisas vai ser fácil, nem sempre para as mesmas pessoas vão ser fácil. Aqui vemos um relato que havia uma multidão, Jesus estava pregando, Jesus estava passando, Jesus estava operando seus milagres. Temos uma história parecida, mas agora de um paralítico que tinha amigos. E esses amigos viam a multidão, e a multidão impedia eles de aproximar aquele amigo para curá-lo, para Jesus transformar. E eles fazem o impossível para fazer com que o amigo se achegasse até Jesus. Só que aqui nessa história, essa mulher, não vejo amigos, não vejo família, não vejo ninguém junto com aquela mulher. Aquela mulher estava só, e tinha a mesma barreira, a multidão. Ela poderia muito bem olhar para a situação, a circunstância que ela estava vivendo em seu meio e pensar assim: é impossível. Porque aquela mulher estava fragilizada há 12 anos, sofrendo daquela hemorragia, e a gente sabe o tanto que isso suga, nos desgasta e nos torna vulneráveis, fracas, fisicamente falando. E aquela mulher estava assim, estava fraca, já não tinha forças no seu corpo para enfrentar aquilo tudo. Só que aquela mulher sabia que aquilo dali era a única oportunidade dela. E ela agarrou a oportunidade, ela não se vitimizou, ela não se limitou, ela não esperou os amigos ou alguém fazer algo por ela. Ela não gritou, ela não fez alarme. Aquela mulher, não, no meio da multidão, não ergueu a mão e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher não subiu em cima de uma árvore e esperou Jesus notar, ou somente ela observar Jesus. Não, aquela mulher não fez nada disso. Aquela mulher, ela não teve amigos para poder fazer com que ela chegasse até Jesus. Pelo contrário, era uma mulher que, diante da sociedade, era desprezada. Não tinha amigos, não tinha nada. E então, eu imagino aquela mulher olhar para a circunstância e falar: para casa eu não volto. Porque hoje eu toco em Jesus. Eu só preciso tocar. Eu só preciso tocar nas suas vestes. Nem
ali era trocar em Jesus. Às vezes a gente quer sacudir, não, você não tá vendo a minha situação? Às vezes nós queremos colocar Jesus contra a parede e falar, Senhor, o Senhor não tá vendo que eu estou sofrendo? Fazer igual os discípulos de Jesus, quando estava no mar, e o barco começa a agitar, a tempestade era forte, eles começam a encurralar Jesus, porque Jesus estava dormindo. Senhor, não te importa conosco, vamos perecer. Não, aquela mulher não fez nada disso. Aquela mulher teve uma fé tão extraordinária, que eu imagino aquela mulher olhar para si e falar assim, se este homem tem operado tanto milagre, eu conheço aquela mulher, eu conheço o paralítico, eu conheço o cego que o Senhor curou, eu conheço eles, e eu sei, eu vi o milagre, eu conheço e sei o que Deus fez na vida da fulana, eu sei que Deus vai fazer na minha também, então eu não preciso de nada, eu preciso somente tocá-lo. E aquela mulher não se deixou ser vencida pelo meio social que ela vivia, pelo que as pessoas estavam falando. Tem situações que nós vamos ver que pessoas começam a gritar no meio da multidão, e muitas pessoas que estavam no meio da multidão começam a falar, ô, cala a boca, você vai incomodar o mestre, seu barulho está incomodando, fique calado, silencia, o mestre não vai dar ouvido para você. Só que aquela mulher, ela não fala nada para ninguém. Aquela mulher, ela não pede licença para a multidão para passar. Aquela mulher não faz escândalo, aquela mulher não grita. Simplesmente, aquela mulher vai por entre a multidão. Tem algumas passagens que vão dizer que ela se arrasta para o meio da multidão. Quem aí já pegou uma fila enorme sabe como que é ser espremido pelo aquele tanto de gente? Ou entrar em um ônibus cheio, ou estar em um elevador apertado com muitas pessoas. É difícil você até se mexer. E aquela mulher, ela não olhou as circunstâncias, as situações que ela estava vivendo. Ela simplesmente queria tocar Jesus, não importava de qual maneira seria. E ela não precisava também de ser vista, ela só queria, ela precisa fazer esses atos que estava no momento. E a palavra vai dizer que ela vence aquela barreira, e ela simplesmente toca em Jesus. Jesus não estava parado, mas Jesus estava em movimento. Jesus estava andando, Jesus não estava parado. Pensa que dificuldade que é. Parece que quanto mais você vai aproximar, mais longe Jesus vai. Mas quando você está perto de tocar, aí mais longe parece que Jesus fica. Você já passou por situações assim? Quando parece que vai chegar a sua vez, quando você olha, você está lá atrás de volta. Imagina que aquela mulher não foi em questão de segundo para aquela mulher resolver seu problema. Eu imagino que ali foi resistência, perseverança. Não foi fácil. Às vezes a gente lê a história e a gente acha assim, nossa, foi muito rápido, foi muito fácil. Não foi, irmão. Jesus, onde ele ia, tinha multidão e era muita gente. Temos a transformação dos pães, era mais de 5 mil, contando homens e mulheres. Mais de 5 mil. Agora pensa naquele momento, aquela mulher naquele lugar. Não eram poucas pessoas. O barulho, a agitação, o movimento, Jesus andando, as pessoas atrás gritando. Muitas pessoas, Jesus me cura, Jesus, olha pra mim, Jesus, Jesus, Jesus. E aquela mulher, não, simplesmente, ela só vai arrastando, vencendo as limitações, às vezes até pisoteada, empurrada. E ela não se fez de vítima. Ela não sentou e lamentou, ai meu Deus, hoje não vai dar certo, não é hoje, eu vou embora pra casa, eu vou desistir. Não, aquela mulher foi até chegar ao ponto que ela queria. E ela vai lá e consegue tocar na orla, bem na pontinha. E ela automaticamente, rapidamente, ela sentiu-se ser curada. Aí eu te faço uma reflexão poderosa. Quantas mulheres que sangrando tocou em Jesus em silêncio? Quantas mulheres que foram curadas no silêncio, no secreto? Ninguém nem sabe o que ela passou. Ninguém nem imagina as batalhas que ela passou. Ninguém nunca viu. Às vezes só ouviu falar, nossa, fulano, você viu? Tinha muito dinheiro, gastou tudo, perdeu tudo, foi embora a saúde. Vamos comprar que nem Jó. Olha lá, era um homem íntegro, justo, olha lá, perdeu tudo. Rapaz, a mão de Deus é sobre ele. Muitas vezes a gente tem gente que diz assim, né? Isso é maldição, isso é pecado, isso é alguma coisa que ele fez e Deus está castigando. Eu imagino que a sociedade olhava aquela mulher e falava assim, viu aquela mulher? Um dia ela tinha tudo, era rica, tinha dinheiro, ela tinha vigor, tinha saúde, mas olha lá agora a situação dela. Mas aquela mulher sabia, no secreto, o que ela estava passando. E aquela mulher decidiu tocar em Jesus naquele dia. E a única coisa que ela tinha era aquilo. A única coisa que poderia resolver seu problema naquele momento é ele tocar em Jesus. A sua fé. E aí Jesus, olhando, ele para e começa a dizer, alguém me tocou. É tão interessante essa parte, porque se você analisar, gente, a multidão toda tocava Jesus. Gente, uma multidão inteira, ninguém conseguiu tocar em Jesus de uma maneira para que Jesus parasse, sentisse poder sair dele. Gente, uma multidão de, vamos pegar essa base de mais de 5 mil pessoas ali andando com Jesus, querendo um milagre. Ninguém conseguiu tocar em Jesus para extrair poder, cura. Em nenhuma outra história você vai ver alguém que tocou em Jesus e extraiu virtude em um momento que Jesus estava passando ou ministrando. Você vê vários sinais de maravilhas e milagres, mas não como esse. Porque Jesus, ele para e fala, alguém me tocou. Os discípulos ainda questionam, mas Senhor, como assim alguém te tocou? Olha o tanto de gente que nós estamos aqui, tá empurrando, tá apertando, tá nos tocando, tá puxando o Senhor. Como assim? Porque o Senhor sentiu no espiritual. E tem mulheres no espiritual que tocaram em Jesus e foram curadas. Tem mulheres no espiritual que estava sangrando, estava doendo, tocou em Jesus e foi transformada. E aí Jesus, ele para e fala assim, alguém me tocou. Diferente. Porque de mim saiu poder, saiu virtude. Eu senti. Foi diferente. Esse toque é especial. Esse toque, ninguém nunca tocou assim. Aí aquela mulher trêmula, com medo, trêmula, assustada e maravilhada ao mesmo tempo, ela
não sabia nem o que dizer. É a mesma coisa quando algo acontece na sua vida que você fala assim, meu Deus, como? Como isso aconteceu? Você fica extasiado, você fica impactado que você não sabe nem como explicar. Aquela mulher naquele momento, irmão, eu me vejo daquela forma, aquela mulher se viu assim, extasiada, estagnada. Aquela mulher estava tão cheia, aquela mulher, pelo que ela alcançou naquele momento, há anos, ela tentando realizar aquele sonho, há anos, ela orando, e eu creio que clamando, gastando tudo que ela tinha para resolver aquele problema. Deixa eu falar, tem esforços que você conquista, que para muitos não vão ter valor nenhum. Para muitos vai falar assim, isso aí é uma coisa tão simples, mas só vai saber o valor aquele que passa. Desde uma formatura, desde um emprego que você tanto almejou, desde uma posição a qual você tanto sonhou, desde um sonho que você tanto quis, que seja simples para as pessoas, mas para você, no secreto, só você e Deus sabia o quanto você sonhou em chegar lá. Para muitos é besteira, mas só sabe o preço, só sabe o valor, só sabe a importância, de verdade, aquele que sangrou, aquele que chorou, aquele que madrugou, aquele que teve resiliência e persistência para chegar onde chegou. Então, quando você conquista aquilo, é uma alegria tão forte, tão exuberante, que aquilo te limita até de ter forças para falar. Porque aquilo que Jesus opera em nós, irmão, é extraordinário. E não espere que as pessoas vão contemplar a sua vitória que você tanto sonhou, da mesma forma que você lutou para conquistar ela. E aquela mulher, ela começa a dizer, sou eu, Jesus. Eu toquei no Senhor. E aí Jesus fala assim, eita mulher de fé, eita mulher de fé. Você teve fé. E que fé que você teve. Que ousadia, mulher, que você teve. Que autoridade você teve. Isso foi espiritual. Isso foi algo extraordinário. E eu senti sair poder de mim. Vai em paz, mulher. Vai em paz, filha. A tua fé, ela te salvou. E nunca mais sofreu deste mal. Olha aqui, ó. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Eu desejo para você nesta manhã que você vai ser curado de tudo aquilo que você não conta pra ninguém. Que você vai ser transformado daquilo que você sangrando, chorando, como Ana. Ana também era uma mulher, irmão, que ninguém notava ela. Ela confrontada. Mas aquela mulher vai pro altar. Aquela mulher naquele momento foi interpretada errada. O choro de Ana incomodou. Engraçado, né? Que a luta de Ana não incomodou ninguém. Somente Ana. Ninguém tava nem aí pra situação de Ana. Ninguém fez nada por Ana. Mas Ana, quando começa a chorar no altar, incomodou. O choro de Ana... Ué, por que ela tá chorando? Por que aquele choro? Aquele choro de Ana no altar incomodou, porque era um choro em silêncio. Não ouvia nada, só lágrimas, só sussurros. E aí o profeta diz, vai-te em paz e receba o teu milagre. Que aquela mulher recebeu o milagre dela. Depois ela volta para entregar o milagre, para agradecer a vitória. Eu quero dizer que muitas mulheres vão estar entregando a vitória, sendo revelada pelos céus, pela cura que Deus fez no secreto. Mulheres que choraram no altar, mulheres que têm chorado no altar, mulheres que têm chorado na presença do Senhor, mulheres que têm tocado, que têm parado o movimento de Jesus, e Jesus tem observado e falado, filha, ou seja, não está te chamando de escrava, não está te chamando de não pertencer, mas ele está dizendo filha. Filha não é algo íntimo, é algo profundo, é algo profético. Ele está te curando e dizendo, filha, a tua fé te salvou. A sua ousadia, a sua persistência te curou, te transformou. Porque de mim saiu o poder. Vá em paz e seja curada deste mal. Ou seja, vá em paz. O peso que carregava, a condenação que te carregava, que te atormentava, não vai mais te atormentar. Vá em paz e seja livre deste mal. Ou seja, está dizendo também no contexto para aquela população, para aquela sociedade que criticava, para aquela sociedade que não se importou com aquela mulher, para aquela sociedade ouvir. Jesus está dizendo, vá em paz e seja livre deste mal. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Essa é uma palavra que eu deixo para nós nesta manhã. E que Deus, assim como ministrou na minha vida nesta madrugada, possa também entrar na sua vida nesta manhã e ministrar no seu coração profundamente. Mulher, receba a cura, receba o renovo do Espírito Santo, receba a virtude do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus.